Depois, como nós vamos gravar essa reunião, depois compartilhamos daí com o restante das equipes aí, ok? Então, vamos iniciar agora a nossa oficina de indicadores, território 3, tá? Exatamente às 19h18. Essa reunião está sendo gravada. A gente pede também permissão de vocês, autorização de imagem e voz, para a gente poder fazer publicação desse vídeo. Se alguém não concordar com a publicação da sua imagem e da sua voz, por gentileza, coloca no chat que não concorda, tá bom? Obrigada. Então, boa noite a todas e todos. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que estamos aqui reunidos para conhecer e discutir os indicadores de violência do território 3. Isso é muito importante que nós vamos estar fazendo aqui. E o que eu quero passar? Nós estamos com 2 reuniões ao mesmo tempo, então eu vou fazer uma fala aqui, daí eu vou deixar uma fala do José aqui, e vou para outra oficina também fazer uma fala, tá bom? Daí eu retorno para cá já com vocês aqui também. Eu só quero trazer para vocês assim, que a importância de a gente olhar para esses indicadores, né? Que esses indicadores possam nos incomodar, que esses indicadores possam nos atravessar, que eles possam nos despertar o melhor da gente, né? Que ao olhar para isso, que não só nos assustem, que nos assustam. A gente vê alguns dados e nos assusta, mas que a gente possa agir sobre isso e agir coletivamente sobre esses dados, né? De maneira intencional, se preocupar com a causa, porque essa causa é de todos nós, tá? Então, eu desejo uma boa oficina a todos vocês. Quero agradecer a participação da Maria Cristina, que está aqui com a gente, tocando essa oficina com vocês. A Jaine está em outra oficina ali. Quer dizer que o vídeo que nós vamos passar é um vídeo aqui gravado do José. O José deixa um abraço a todos vocês, mas ele tem aula hoje de pedagogia. Não sei se todos sabem, mas ele é um estudante de pedagogia, um acadêmico de pedagogia. Ele entrou para a faculdade de pedagogia e tem aula hoje, não consegue estar aqui. Mas temos uma gravação de uma fala dele sobre os indicadores. O que é os indicadores? Qual é o sentido de estarmos aqui nesse momento agora, conhecendo a realidade desse território? Na fala, ele vai estar agradecendo a Jaine, tá? Mas não, quer dizer que estamos agradecendo a Maria Cristina que está aqui. É que estamos com um vídeo que estamos passando em todos os territórios, e estava a Jaine conosco, mas hoje está a Maria Cristina conosco, tá, Maria Cristina? Então, que seja para você esse agradecimento, tá? Muito obrigada mesmo, tá? Anne, por gentileza, poder passar para a gente o vídeo? Vamos agora ouvir o que o José tem a nos dizer sobre indicadores. Então, eles têm aqui 4 pontos bem importantes para a gente começar a nossa conversa. Não será uma live longa, né? A gente tem um compromisso de ser uma live mais curta, trazendo os indicadores desse território, mas eu não posso deixar de trazer esses pontos. Primeira questão, quando a gente pensou nesse nome, oficina de indicadores, eu quero que você pense a oficina de 2 maneiras. A primeira dela é essa normal, que a gente tem, por exemplo, a oficina mecânica, né? Que é quando a gente leva o nosso veículo, às vezes lá, quem tem carro, leva o seu carro na oficina, e às vezes o mecânico que está lá, ele escuta o barulho, e pelo barulho ele sabe certo a peça onde ele tem que ir, ou o lugar onde ele vai procurar. Ele sabe fazer o ajuste de uma situação, a partir de um conhecimento que ele tem e de um saber que ele tem, que ele construiu nessa prática, a partir dessa relação dele nessa oficina. O exemplo que eu dei é a oficina mecânica, pensando no carro, ele tem um olhar atento, tem uma escuta que é especializada naquilo que está vindo a partir do que ele conhece, desses veículos que ele trabalha no dia a dia, ele sabe aonde, ele olha, né? A gente olha para quem já está fazendo, ele olha a partir dessa experiência, ele sabe identificar algumas coisas e fazer alguns ajustes. Eu quero pensar isso num primeiro momento, essa primeira compreensão de oficina, que a gente tem mais comumente também, com a experiência que a gente vai ter hoje. A gente vai ter a oportunidade de conhecer alguns dados de alguns serviços públicos que estão nos nossos territórios, trabalhando com as crianças e que organizam algumas informações que vão nos ajudar a pensar alguns ajustes. Ou seja, hoje a gente já vai ter à nossa disposição algumas informações construídas, né, a partir de pessoas que já estão trabalhando com crianças no nosso território ou que já produzem esses dados. Então, hoje nós vamos poder ouvir e afinar o nosso ouvido, o nosso olhar, a nossa mente, coração e cabeça, para a gente pensar nesse projeto a partir dessas experiências. Então, eu já começo agradecendo a todos os equipamentos públicos que fornecem esses dados, as escolas e CMEs que fazem as notificações quando há situação de violência, a notificação obrigatória, que é um documento importantíssimo para a gente gerar indicador de proteção de criança e adolescente. Eu começo agradecendo.
E essa ideia da gente pensar indicadores das crianças, dos territórios, dos adolescentes, é olhar de maneira integrada. Não é só o olhar da educação, não é só da saúde, ou não é só um órgão que produziu esses dados. Foram vários equipamentos. Inclusive informações que vêm da própria comunidade, que nos ajudaram a construir alguns dos indicadores que vão ser apresentados aqui. É por isso que a gente fala que no setor público a gente está trabalhando numa lógica de rede integrada de direitos, porque a gente vai conseguir olhar para os territórios de maneira integrada. Né? A vida não é hora saúde, hora educação. A criança ela tem uma infância de maneira completa. Então, o setor público, os serviços inclusive da sociedade civil, né? A igreja, o comércio, o dia a dia da comunidade, eles têm algumas especificidades na sua ação. Mas a gente tem a vida de maneira integrada. Então, a gente traz hoje vários dados para a gente pensar nessa forma de uma rede integrada de direitos que nos fornecem esses dados. E aí eu agradeço a Jaine, mais uma vez, pela rede ter sido tão cuidadosa na produção desses indicadores, para a gente saber aonde que a gente tem que olhar enquanto município, enquanto prioridade. O Mirante Tamandaré, a gente diz o seguinte, nós temos muitas demandas historicamente construídas e historicamente demandadas que a gente precisa pensar numa resposta, mas nós não conseguimos atender a tudo num primeiro momento. Então, o que é prioridade? Definir essas prioridades vem com esses indicadores e com esses dados que a rede tem produzido. Então, começo agradecendo. Outra questão é pensar que esses indicadores falam de algo, eles recortam e eles constroem uma realidade. Né, eles não, dado, é importante a gente falar sobre isso, esses indicadores, eles foram construídos, né, não é uma coisa que eu chego lá no nosso território, lá no Capivara dos Manfron, lá na região de Areias, a gente não chega lá e tira esses dados, é a partir de algumas perspectivas, ou seja, a partir de algum olhar de algumas pessoas que ficam olhando alguns pontos e acompanhando algumas situações. E nós escolhemos olhar esses dados e nós escolhemos construir esses dados. E esses dados são sobre uma realidade. E aí eu quero falar da palavra oficina, né? Ela tem origem latina, ou seja, tem uma origem lá na comunidade romana, e ela é a junção de duas palavras, a palavra oficina. Opus, que é obra, e facere, que é fazer. Então, é fazer a obra. A oficina é o lugar onde a gente faz a obra. Então, hoje nós estamos aqui convidados a fazer a obra, e a obra a gente faz no território onde a gente está. Né? A partir dessa oficina, nós teremos indicadores para que a partir de onde a vida acontece, que é onde a gente vive, onde está a nossa escola, onde está a comunidade, onde estão as crianças, a gente junte aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já acumulou na nossa experiência aqui, ó, de várias pessoas que estão na tela, que vêm de diferentes lugares, a gente possa pensar algo para a gente fazer nessas realidades, ou seja, intervir sobre essas realidades. E aí esses indicadores são muito importantes, né? Então eles nos ajudam a olhar para essas realidades e pensar essas realidades a partir de alguns pontos em comum. Isso é muito importante. Segundo ponto, é isso que eu disse, que os dados são construções, né? São escolhas. Nós aqui nos times da defesa vamos ter que fazer uma escolha. Tem várias pautas no nosso território. Eu estou olhando aqui a Carol, que está aqui na região, já no início do nosso território aqui, ela tem umas pautas bem específicas. Aí eu estou vendo a Rosinha com a gente, que lá na comunidade, nas comunidades que ela trabalha, são outras especificidades que também apresentam, que vai ser diferente lá no São João Batista. Mas, ao mesmo tempo, embora a gente está em vários lugares, hoje nós vamos ver alguns dados em comum desse lugar, né, dos territórios que a gente está atuando. Isso nos ajuda a fazer um planejamento mais estratégico de cidade. Mas talvez o teu time da defesa vai ter que fazer uma escolha específica, né? E esse dado é o que vocês vão olhar dentro do território de vocês. Esses dados produzem indicadores. Os dados que hoje a oficina vai trazer, com aquilo que nós sabemos da nossa realidade, do nosso conhecimento da nossa comunidade, os dados e aquilo que a gente sabe vai produzir alguns indicadores. Vamos indicar algumas coisas que a gente pode pensar como atuação no nosso time da defesa. Terceiro ponto é que trabalhar a partir de dados nos dá segurança, né? A gente sabe a partir de onde que a gente está olhando, então é importante também saber de onde estão vindo esses dados. Hoje a Jaine vai contar de onde que eles vêm, né? Mas a gente, quando separa lá um indicador no nosso trabalho, quando a gente separa alguma informação sobre as crianças, é saber de onde que essa informação vem. Pensem vocês na rede de educação, nós temos mais de 9 mil educandos, mais de 54 unidades educacionais. Para tomar uma decisão sobre a rede, sobre as crianças, sobre o dia a dia, é necessário ter informações. Porque, às vezes, se eu ouvir só as 6 primeiras ligações do meu celular durante o dia, eu posso começar o dia super desesperado e falar, meu Deus, a rede não está funcionando. Pensem vocês o dia que voltou o transporte escolar nesse período de pandemia. Se eu fosse considerar as 3 primeiras ligações do meu dia, eu teria ligado para o coordenador do transporte e teria dito, Valdecir, fecha tudo que não vai dar certo.
Só que eu não posso ir só por essas primeiras impressões ou por essas informações que chegam. Eu tenho que olhar esse conjunto de informações para tomar uma decisão. Isso vai ser importante aí no time da defesa. Às vezes tem uma pessoa que ela tem uma pauta muito importante e ela traz essa pauta, ela defende, a gente fala, nossa, essa pauta realmente é importante no território. Aí quando você vai ver a realidade das crianças, essa não é uma pauta do território, essa é uma pauta que é minha. Daí como que a gente pensa isso? A comunidade é um lugar de projeto para quem, né? Vamos pensar esses projetos a partir dessas realidades. Então, os dados nos dão essa segurança. Outra coisa é esse sentido coletivo que a gente constrói a partir dos dados. Quando todo o time da defesa olha para as mesmas informações, ou seja, vamos reduzir o abuso sexual de crianças aqui no nosso território. E está todo mundo olhando para isso. No time tem gente com várias motivações que vem de diferentes lugares no nosso time. Só que nós vamos olhar todos para o mesmo dado e ter os mesmos compromissos a partir desses dados que a gente vai olhar. Né? E a gente pode ter uma fala de convocação. Quando eu conto para vocês o número de pessoas que foram abusadas, de crianças que foram abusadas no município, eu convoco as pessoas para virem comigo. Né? Mostra da onde que eu estou tirando a minha causa. Que não é só porque eu acordei hoje aqui, eita, vamos pensar um programa para as crianças. Não, a gente parte dessas informações. As crianças estão tendo direitos violados, então é importante a gente trabalhar a partir disso. E da onde que a gente tirou? Então, quando eu vou convidar as pessoas para vir na ação do time da defesa, compartilhar alguns dados da onde nós tiramos a nossa decisão é muito importante. E eu já vou dizer, a Jaine não vai esgotar tudo, ela vai só começar e dar alguns apontamentos. As nossas articuladoras do território têm uma missão muito especial de nos ajudar a dar vida nisso também, junto com todos vocês, mas vai faltar indicador. Que talvez a gente tenha que sair na comunidade para construir, ou talvez durante o projeto a gente vá sentir necessidade de tê-los ou não. Essa é uma escolha do próprio time, mas a nossa intenção com essa oficina é ajudar a pensar e planejar as nossas ações, a nos dar uma segurança do porquê que a gente está escolhendo algumas pautas, porque quem vai escolher o tema é o time. Não vai ser secretaria, não vai ser a diretora da escola sozinha, a diretora vai ajudar, inclusive tem uma visão privilegiada do sentido do conjunto de informações que chega na escola e no CEMEI. Só que ela sozinha a gente sabe que não vai conseguir, eu sozinho não vou conseguir, então a gente precisa que todo mundo decida junto. E nós podemos decidir a partir de alguns indicadores. E para fechar, eu digo que é um direito, né? É uma alegria poder compartilhar esses dados com vocês, gente. Em 2015, eu estava numa organização social no nosso município e a gente precisava planejar algumas ações para a área da infância. Nós tínhamos uma universidade financiando projetos e nós não tínhamos dados para tomar decisões ou a gente não conseguia ter acesso. Seja fosse pela correria do dia a dia ou por dados que a gente não conseguia acessar. Então, hoje nós celebramos um direito, nós podemos olhar para os indicadores das infâncias dos nossos territórios, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos dos vizinhos e das crianças que estão crescendo em comunidade conosco e convivendo conosco, hoje nesse lugar da infância, né, mas que estão em relação com a gente o tempo todo, que vão cuidar da gente no nosso envelhecer, né, que vão nos ensinar muita coisa, são as crianças que vão pesquisar, gente, a cura para os novos medicamentos, são os trabalhadores da nossa comunidade, né, então essas crianças que estão conosco, embora elas serão muita coisa, no hoje elas são muito. E quem são essas crianças, né? São indicadores para a gente construir. E hoje nós vamos falar um pouquinho das violações de direitos dessas crianças. Então, é um direito a gente saber sobre isso, inclusive para a gente reivindicar. Mas mais do que reivindicar, ou seja, olhar para esses dados, é pensar que obra que a gente vai produzir a partir disso. Então, eu agradeço a Jaine com muita alegria, as nossas articuladoras da rede de proteção, a todos vocês que estão aqui, porque hoje a gente vai conseguir conhecer um pouquinho melhor ou compreender, a partir do olhar desses dados, alguns indicadores, algumas indicações que a gente pode pensar para atuar na nossa comunidade. Cristina, agora é contigo, querida. Vou colocar os slides aqui, tá? Tá, é você que vai passar de um a um? Beleza. Isso. Então. Joia. Boa noite, pessoal. É um prazer tê-las aqui. Estou vendo que são só mulheres, né? São só mulheres que estão aqui e isso faz uma diferença. Mas, né, depois de um dia cansativo, imagino que é um prazer, né? E eu sempre fico pensando assim, que palavra usar? Dividir o momento ou somar o momento, né? E eu acho que é somar o momento, porque são todos os olhares, né? São todos os olhares de proteção à infância. Eu acho que é exatamente isso, né? E a formação dos times da defesa tem muito a ver com isso, com esse olhar, né, relacionado à criança, ao adolescente, e é claro, a gente não pode descontextualizar, né, pensando que essa criança está inserida numa família,
E a gente acaba, para garantir o desenvolvimento da criança, a gente precisa olhar para o seu entorno também. É um prazer, na verdade, estar com vocês aqui, né? Estamos em 27 pessoas aqui na sala. Então, eu sou a Maria Cristina, para quem não me conhece, Bonansin City, né? Eu sou concursada como psicóloga do município já há quase 10 anos, faço 10 anos dia 4 de outubro, né? Agora pertinho. E eu estou no momento como diretora do Departamento de Direitos Humanos, né? De Educação e Direitos Humanos. Nos slides à frente, né, a Jaine, que é a facilitadora da rede de proteção, né, a gente construiu juntos esses slides, na verdade, e mais para frente ela coloca, pode passar, por favor, Lu, né, quais são os eixos de atuação do departamento, né? Então, atualmente fica a rede de proteção, que muitas aqui fazem parte, né, são pontas da rede, né? Porque a rede de proteção são um conjunto de órgãos articulados, né? Isso que é importante. Não é só juntar os órgãos, mas é articular esses órgãos, né? Então, a articulação se dá através das reuniões, através de informações, de troca de informações, quando alguém toma conhecimento, toma informação de que houve uma violação de direito ou uma ameaça da violação de direitos, né? Então, essa reunião articulada, elas acontecem, nós temos um calendário, mais para frente aqui, a Lu vai passar sobre esse calendário, ele já é organizado, né, anualmente, por território, a gente também vai mostrar o mapa dos territórios de Almirante Tamandaré, né, e as reuniões acontecem mensalmente por cada território, e é nessas reuniões que as gestoras, sejam das escolas, das nossas unidades escolares, né, do fundamental ou do CEMEIS, sejam da unidade de saúde, sejam dos CRAS e CREA, sejam de algum órgão, né, ou assim como nós temos o projeto Dorcas, né, que é uma instituição não governamental, mas que também faz parte da rede e atende os nossos educandos, né, eles também fazem parte, né, desses momentos de troca e trazem daí as informações referentes as crianças quando eles percebem que existe algum tipo de violação de direitos. Dentro do departamento, nós temos ainda a escuta especializada. A escuta especializada, assim como o José colocou no vídeo, né? Assim como o mecânico tem a sua especificidade, a sua especialidade em escutar os ruídos do carro, o médico no nosso coração, na nossa barriga, quando ele vai passando esse estetoscópio, né? Todas essas especialidades é para identificar algo. A escuta especializada é uma lei que foi assinada em 2017, né? Atualmente tem alguns órgãos que estão a chamando de escuta protegida, e eu gosto muito desse nome. A Ariolene, eu acho que boa noite, Ariolene, se você puder baixar, desligar o teu áudio. Isso. Você pode desligar teu áudio, por favor? Isso, obrigada. Como escuta protegida, né? Eu gosto demais desse nome, de escuta protegida, né? Porque qual é a finalidade da escuta especializada, né? O nome da lei é 13.431/2017. Esse serviço, vamos chamar assim, né? É uma lei federal. Ela foi assinada em 2017. Ela ficou um ano, né, para os municípios e estados organizarem os seus fluxos. E no município nós começamos, olha que interessante, né? Muita gente, puxa vida, fala que o município de Almirante Tamandaré não oferece serviços, mas olha que bacana, gente. Nós começamos a fazer escuta especializada antes da assinatura da lei, né? E a escuta especializada é para quê? Para atendimento de crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência, qualquer tipo de violência, ou foram testemunhas de algum tipo de violência, né? E o objetivo dessa escuta é resguardá-las nos seus direitos, é tirá-la da situação de risco. Atualmente, né, hoje em dia tem um grande entrave, né, da lei quando se fala de Ministério Público e delegacia, porque, na verdade, o Ministério Público e delegacia
eles precisam de provas, né, para o suposto réu responder criminalmente. E a escuta especializada, embora não seja esse o objetivo de produzir provas, né, ela acaba acontecendo sim, porque a criança está lá relatando, né, a violência que aconteceu. E às vezes tem esses pedidos à delegacia, precisamos da escuta para soltar o réu, para não soltar o réu, né? E assim fica, né? Assim a gente fica lá na berlinda, né? Mas a lei, ela veio realmente para proteger e ela tem uma grande funcionalidade. A Rede Bebê é um outro programa dentro do departamento, embora a gente não sabe se a gente vai ficar com esse nome ainda, né? Porque a Rede Bebê está atrelada a uma instituição específica de São Paulo, nós começamos a fazer nossa capacitação com ela, mas a gente está vendo que existem outras instituições muito importantes também, né? Para olhar para o desenvolvimento, principalmente para o desenvolvimento nos primeiros 18 meses, né? Então, vamos pensar assim, que naquele período da puericultura, né, que a mãe leva o seu bebê todo mês lá para medir, para pesar, para medir o perímetro encefálico, para ver se o tamanho da cabeça está no tamanho certo, o perímetro torácico, para ver se está no tamanho certo, né? Se a criança ganhou peso. Então, são todas perguntas nesse período do desenvolvimento da criança, muito importantes. Mas o nosso olhar enquanto desenvolvimento vai para além desses marcos do desenvolvimento biológico, né? É toda na construção do psiquismo da criança, que inicia-se nesse período de 18 meses, né? É muito mais que olhar para a questão do desenvolvimento biológico, é olhar para a relação do bebê com o seu cuidador. Né? Vamos pensar que geralmente é a mãe que está ali mais próxima, né, dessa criança, mas às vezes pode ser que não seja. Pode ser uma avó que esteja cuidando, pode ser uma tia e pode ser uma professora. Por isso que a gente está pensando muito minuciosamente em como estabelecer esse programa, né? Porque esse trabalho vai fazer uma grande diferença na vida das crianças, né? Como a deputada Leandre diz, né? Uma grande parceira dos direitos da criança e do adolescente. Se a gente mudar o início da história, a gente muda a história toda. E é exatamente. Vamos investir, vamos olhar para os nossos bebês, vamos olhar para essa relação mãe-bebê, cuidar dessa mãe também, porque é ela que é a cuidadora do bebê, né? Para a gente garantir o desenvolvimento integral dessa criança, pensando em todas as etapas do desenvolvimento e principalmente na constituição de sujeito, né? E aqui é um grande alerta que a gente dá, porque uma das questões que hoje a gente mais observa, né, de sofrimento psíquico da criança, é o TEA, é o transtorno do espectro autista, chamado de autismo, né? Que a criança, desde muito pequenininha, desde muito bebezinho, já apresenta alguns indícios. E a gente quer detectar muito precocemente, já para trabalhar com a criança, com a família, que é possível a reversão desse quadro, né? Então, é para isso que nós estamos olhando. E temos também aqui os times da defesa, né? Que é para isso que nós estamos juntas, né, Lu? A Lu, esse eu acho que é um programa compartilhado. É um programa compartilhado, né, entre o Departamento de Educação e Direitos Humanos e a mobilização, né? Porque a gente se articula, né? Cada um dos departamentos tem as suas ações, né? E o que são, na verdade, né, os times da defesa? A gente fala assim, puxa vida, mas se a gente fosse definir os times, como que a gente assim definiria? Né? O que são os times? Eu quero escrever um documento, quero colocar lá sobre os times da defesa, o que é que eu vou escrever? Né? Então, nós fizemos uma definição, né, sobre os times da defesa, e eu sou apaixonada por essa definição. Né? Os programas times da defesa é uma estratégia de mobilização social, e assim, nós queremos que se torne uma política pública. Hoje é uma estratégia, mas ela ainda vai ser uma política pública, né? De mobilização social, de promoção, defesa e proteção das crianças e adolescentes. Olha que bacana.
O artigo 227 de nossa Constituição Federal, de 1988, lembra que todos nós, sociedade, Estado e família, somos responsáveis em assegurar todos os direitos fundamentais, além de salvaguardá-los de todas as formas de violência e opressão. O time da defesa é a sociedade civil fazendo-se representar na doutrina da proteção integral, ampliando e fortalecendo a rede integrada de direitos, despertando o protagonismo e participação social de cada um. Então, essa definição, eu acho que ela fica assim bem clara, né? Da participação de cada um de nós e dessa responsabilidade na proteção integral, né? Que todos nós, independente da posição que ocupe, que horas eu sou sociedade, horas eu sou família e horas eu sou Estado, né? Principalmente nós, funcionários públicos, nós somos Estado, mas eu também tenho família e eu também sou sociedade, né? Então, a gente circula por esses lugares, né? E eu gostaria só de retomar mais um pouquinho também ali sobre a rede de proteção, né? Porque na definição a gente colocou ali como rede integrada de direitos, né? E a gente está nessa pegada, né, de uma mudança de concepção, né, de rede de proteção para rede integrada de direitos. Porque quando acontece de uma situação aparecer para a rede, é porque a violação do direito já aconteceu. Né? Então, é claro que a gente vai continuar olhando para isso ainda, não tenho dúvida disso. Né? Mas como é que nós, então, podemos estabelecer ações, estabelecer estratégias para que as violências e outras violações de direitos não mais aconteçam, né? Potencializando o território, avaliando as fragilidades e agindo exatamente nesses pontos, né? Então, sempre quando uma política pública ela é formalizada, ela é criada, né? Muitas vezes a gente começa pelo diagnóstico, sim, o ponto de partida é do diagnóstico, da necessidade daquela política, mas quem que vai fazer esse diagnóstico, né? Geralmente é a gestão que olha para o lugar e faz as suas políticas, e a gente quer fazer o contrário. A gente quer que tenha um movimento inverso, que cada território olhe para a sua realidade e, a partir dessa realidade, acessando tudo que ela tem de direitos ali naquele espaço, ela possa fazer a sua política pública, né? Então, a questão da nova concepção, na verdade, de rede, é pensar nessa possibilidade de fortalecimento dos territórios, né? E que realmente o movimento seja do território para o restante, e não de cima para baixo, né? É nesse sentido. Então, quando a gente coloca aqui do Sistema de Garantias de Direitos, né? Esse aqui é um artigo do CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional, né, dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Nós temos também o Conselho Estadual, que é o SEDECA, e no município nós temos o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Eles são todos organizados, né? Assim como nós temos o Conselho da Criança, nós temos o Conselho do Idoso, nós temos o Conselho da Mulher, que são todos conselhos de direitos, que eles vêm para planejar a política de atendimento para aquela população, né? Então, aqui nós temos o artigo 1º, né, falando do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e adolescentes, nos níveis federal, estadual e municipal. E lá no artigo 70.A, né, o 70 do Estatuto da Criança e Adolescente, também vai falar sobre essa necessidade da integralidade. E lá no 70A vai falar sobre as redes, né, sobre as redes de proteção, sobre como que os municípios e estados vão se organizar para fazer o enfrentamento às violências e também o enfrentamento das políticas públicas, né, das fragilidades.
Por favor, Lu. Já mudei. Já mudou? Aqui continua no mesmo. Congelou, acho. Parágrafo 1º. Ah, certo. Então, esse sistema articular-se-á com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento, orçamentária, relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da diversidade, né? Então, no município, a gente tem, sim, essa organização intersetorial, né, que essa palavra intersetorial não aparece ali, mas quando a gente fala de saúde, educação, assistência, né, e as outras políticas, a gente está falando da intersetorialidade, né, e isso é muito claro no município, né, nos próprios grupos das redes locais, que aparecem, né, pessoas, assim, representantes de cada órgão daquele espaço geográfico, né, para olhar para aquela mesma pessoa diante das fragilidades que ela está apresentando e assim fazer os encaminhamentos necessários. E quando fala em articulação, é exatamente isso, né? A parte mais importante disso tudo é a articulação. Porque, caso contrário, não precisava, né? Se fosse aquela coisa tão simples, você olharia para a situação, encaminharia para todos os órgãos, cada um faz a sua ação conforme a sua responsabilidade, e estaria por aí, mas não é isso que se quer. O que se quer é que todos olhemos para a mesma pessoa, né, diante só que da sua atribuição, mas todos articulando da mesma forma. Porque muitas vezes é uma necessidade, por exemplo, lá da assistência social, né? Aquela criança está passando necessidade por fome, né? Mas ela vem fazer um impacto onde? Ela vem ter um impacto na escola, né? Na questão do aprender, as dificuldades do aprender, que criança com fome não aprende e também não se desenvolve, né? Eu vou começar agora a pontuar muito isso, né? Não se desenvolve, porque é o que acontece, por exemplo, com a fome, né? Nós temos um período de formação do nossa bainha de mielina, que é essa capa protetora de todos os nossos neurônios, e é por essa região que passa o nosso impulso nervoso. O que acontece? A criança, nesse processo de mielinização, que acontece lá por volta dos 4 meses, até depois de nascido, esse processo continua em amadurecimento, né, neurológico, diante da fome, a criança tem dificuldade de fazer esse processo, que esse processo aconteça, né? Então, na formação, já lá quando ainda está no ventre materno, se a mãe não tiver uma alimentação adequada, vai afetar essa parte neurológica de aprendizagem da criança, né? Então, não é só a questão do aprender, é a questão do direito à vida. Essa criança tem o direito à vida, então, por isso que a gente briga muito, né? Então, para a gente perceber a dimensão, na verdade, de uma problemática, como vai afetar todas as áreas da criança, né? Então, aqui estão os nossos territórios dos saberes. São 6 territórios que o município é dividido. Então, hoje nós estamos no território 3, né? Que é o território, que é a rede local do centro e a rede local do Botiatuba. A gente pode dizer que é a maior rede em termos populacionais pela concentração de pessoas, né? Então, a densidade demográfica maior do município é na região central, quer dizer que tem maior número de pessoas por metro quadrado, né, a definição do IBGE, e está assim a carinha do nosso município todo colorido, né, por territórios. E assim foi muito interessante quando a construção dos territórios, né, porque antes da construção de como ela está hoje, as redes já existiam, as redes locais, né, porque as redes elas foram organizadas no ano de 2010, no início da política do SUAS no Brasil, né, que ela foi organizada no município, mas depois, lá por volta de 2017, a saúde, educação e assistência, a gente sentou para estar olhando para esses lugares, para olhar para os fluxos migratórios dentro do município,
tendo como base as unidades de saúde, né, já que tem alguma questão de saúde que vem até do Ministério da Saúde como orientação, né, e nós organizamos os territórios dos saberes alinhados com a rede de proteção. Por favor, Lu. Isso, então aqui está organizada todas as redes, né? E a rede do campo, antes nós tínhamos 5 territórios, né? Agora tem o 6º, que a gente preferiu separar por conta da sua especificidade, né? Então nós temos território 1 e 6, que é a rede local do Tranqueiro e Campo. Tem o território 2, a rede local Tanguá. Tem o território 2 também, a rede local Lameia Grande, que embora seja no mesmo território, eles têm especificidades, né, ali nas regiões. Mesma coisa o território 3, né, que tem a divisão do território local do centro de Botiatuba, cada um tem as suas especificidades também, né. Território 4, com a rede local do Roma e do São Venâncio, também tem as suas especificidades, olha que interessante. Só a título de curiosidade, o maior número de mulheres grávidas, independente se é criança ou se é adolescente ou é adulta, né, mulher adulta, é na região do Roma, olha que interessante, né? Então, assim, essa informação, eu lembro desde que eu estava na Secretaria da Saúde, né, que todo mundo se perguntava, mas o que acontece nessa região, né? Que o maior número de mulheres gestantes apareciam nessa região. Será que aí até tinha uma brincadeira interna, né? Será que a água deixa as mulheres mais férteis ou coisa parecida, né? Mas era uma informação interessante, né? O território 5, rede local do Bonfim e a rede local do Graziella. Embora também seja o mesmo território, eles têm especificidades, né? Cada um com a sua especificidade. Por favor. Então, esse daqui é o calendário da rede de proteção. Ela já tem um planejamento anual, né? Ele é um calendário muito flexível, por conta das agendas, né? Eu acho que, geralmente, das secretarias, né? Pode-se dizer assim, que às vezes precisa a gente mexer na agenda, é por conta da Secretaria de Educação mesmo, né? Por conta das demandas, nós temos uma diversidade de demandas, né, e que a gente precisa, muitas vezes, da gestora estar com a gente precisa fazer essa mudança, mas isso, cada rede local é acertado de uma forma democrática, né, porque tem grupos de cada uma delas, e sempre feito num melhor horário para todas elas, né, então isso é uma coisa bem bacana, né, que não é só a da educação, né, do município, tem a educação do Estado, as unidades de saúde, representantes da assistência também. Por favor, Lu. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E daí, quando o Jussier fala lá no início, né, no vídeo dele, sobre os índices, né, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, a gente fica pensando assim, puxa, mas da onde que vem esses índices, né? Da onde vêm esses números? Então, existe um documento chamado Ficha de Notificação Obrigatória, era do SINAM, Sistema Nacional de Informação de Agravos. Ela foi organizada pelo Ministério da Saúde, né? Por quê? Porque se entende, inclusive, tem uma das melhores definições de violência é da Organização Mundial da Saúde e do nosso Ministério da Saúde, porque se entende que, embora de causa multifatorial, né, a violência é de causa multifatorial, os danos, né, os resultados, na verdade, as consequências da violência são na área da saúde. Ou seja, na saúde orgânica, física mesmo, pelo impacto disso, a gente sabe que tem fraturas, né, inúmeras lesões corporais, mas também na sua saúde mental. Né, um impacto violento na saúde mental das pessoas. Né? Então, muitas vezes, a gente, quando vai fazer entrevista para uma pessoa que tem alguma questão da saúde mental, geralmente a gente acha um fundo, né, uma base de violência que ela sofreu, ou está sofrendo, ou que sofreu na infância. Né? Então, isso é uma coisa muito grave,
né? Realmente. E, além de a importância da notificação, né? Então, por que preencher esse documento? Então, né, é para dar visibilidade à situação, porque a gente sabe que eu preciso encaminhar essa situação para alguém intervir, né? E são os órgãos de proteção, é a assistência social, é a saúde que vai fazer também esses encaminhamentos, é a própria educação, nós temos as nossas atribuições em relação a isso também, né? E a gente, para dar visibilidade, então eu preencho esse documento, né? Que é a notificação obrigatória do sinal. E é claro, né, que é também a partir da quantificação que eu vou estabelecer as políticas para o meu território, para o meu município. Que é isso também que a gente vai ver aqui um pouquinho para frente, né? O número de cada região. O que será que me revela, né? Olha, pode passá-lo. Então, esse daqui, olha que interessante, está aqui junto no território 3, né? O centro de Botiatuba, que foram as notificações obrigatórias de 2020. E é claro que esse recorte aqui, ele não revela a realidade. Por quê? A realidade é muito maior que isso, porque as pessoas não notificam, né? A gente diz quando a pessoa sabe de uma violência e ela não revela a violência, ela não denuncia a violência, a gente diz que isso se chama subnotificação, né? Então, quer dizer que tem muitos casos subnotificados, que na verdade não foram olhados. Então, se eles não foram olhados, eles não estão aqui na quantificação e também continuam naquele ciclo de violência lá nas suas famílias, que isso que é o mais grave, né? Então, olha que interessante, que no ano de 2020, né, quais foram as maiores violências? Ó, a violência autoprovocada no adulto, né? Violência, situação de lesão autoprovocada. O que quer dizer isso? É a tentativa de suicídio, né? A maior delas é a tentativa de suicídio, mas também é aquela pessoa que se corta, né? Que agora, antes a gente observava que acontecia mais nos adolescentes, agora a gente já percebe que tem crianças cometendo automutilação, né? Então, a dor psicológica, a angústia psicológica, ela é tão grande, ela é tão imensa, que a dor física, quando a pessoa se corta, ou com gilete, ou com faca, ou se arranha, né? Ela é uma dor menor que aquela dor interna. Então, a pessoa faz isso para desviar a dor emocional, né? Olha que grave. Daí, olha outro fator também, grande, mulher em situação de violência doméstica. Então, gente, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim, a gente mete o dedo, a gente mete, na verdade, o nosso corpo inteiro para a gente salvar essa mulher, para a gente salvar as crianças que estão lá, né? A gente precisa fazer a denúncia. Muitas vezes a mulher fica muito fragilizada, que ela não tem forças, né, para poder fazer a denúncia. E nós que estamos ao entorno precisamos dar esse suporte para ela, né, em vários sentidos. Desde um suporte, porque às vezes ela não tem para onde ir, muitas vezes é o marido o único provedor, muitas vezes ela tem uma dependência psicológica muito grande, além da financeira, né, por ele ser o provedor, e ela não consegue fazer esse corte na relação, né, além dos filhos. Porque, na verdade, o que ela quer é uma única coisa, que a violência acabe, né? Muitas vezes ela não quer se separar, mas ela quer, na verdade, que a violência acabe, né? Então, a gente precisa olhar para essa pauta também, que nesse território no ano 2020, foi a violência que teve o maior número. E mesmo assim, vamos pensar que talvez esse número tenha até sido 10 vezes maior. Eu acredito que 10 vezes maior ainda talvez fosse muito pouco, até porque nós estávamos em plena pandemia, as mulheres estavam com seus agressores, né? E será que esse resultado, né, do adulto em situação de violência autoprovocada já não é o resultado da mulher em situação de violência? A gente precisa fazer essa relação também, né? O impacto dessa violência na mulher, se não tem ali
a questão da tentativa de suicídio e da lesão autoprovocada como consequência, porque elas podem estar muito atreladas realmente, né? E no ano de 2021, que isso aqui é um recorte que a gente fez, né, porque o ano ainda não acabou, então foi um recorte até o final de agosto, né, que olha só como ainda continua muito alto, né, o adulto em situação de lesão autoprovocada, a mulher em situação de violência também doméstica, mas olhe também para um outro número que deu um empate aqui, né, a criança e adolescente em situação de negligência. Olha que interessante. A gente para frente já vai definir para vocês o que é negligência, né? Que é a falta ou a diminuição, né, dos cuidados básicos da criança. Você pode ir passando, Lu, por favor, para a gente já entrando na... Isso, então aqui, só retomando, né, antes da gente entrar nas definições, nós temos um órgão aqui em Tamandaré, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS. Ele fica ali na frente da SEMAT, inclusive, né, tem um endereço aqui, mas eu acho que para a gente localizar melhor é na frente da SEMAT. A mulher pode buscar de forma espontânea, né, quando ela está sendo vítima de violência. Eles têm um atendimento na hora, a equipe tem técnicas, assistente social e psicóloga especializadas na violência doméstica, que já sabem todo o fluxo do que fazer com a mulher, né? E também do que fazer com a família, porque às vezes a gente tem que acolher a mulher e também as crianças juntos para tirá-lo da situação de risco quando tem ameaça de morte, né? E às vezes tem ameaça de morte, inclusive para as crianças. E esse é um dos órgãos que acompanha tanto a mulher desde o início, né, do acolhimento, ali no momento da revelação da violência, até depois da continuidade no dia a dia, na inserção no mercado de trabalho, nos grupos. Os grupos do CREAS estão para ser retomados, né? E elas tinham, o grupo antes da pandemia tinha o tema Mulheres Empoderadas, e esse nome foram elas que escolheram. As temáticas eram elas que escolhiam, que elas gostariam de discutir sobre tal assunto, sobre questões de educação dos filhos, sobre como ingresso no mercado de trabalho, como aprender a dizer não para o marido, né? Porque a mulher, se ela não quiser, nem a relação sexual ela é obrigada a fazer com o marido. Isso também é uma violência, né? Então, a gente tem que ter essa clareza, né? A mulher é a única pessoa que é dona do seu corpo, né? Então, a gente escutava, assim, de pessoas, vou dizer, mais antigas, né? Tem até na minha família algumas pessoas antigas que repetem isso. A mulher tem obrigação de fazer sexo com o homem. De jeito nenhum. Não tem obrigação nenhuma. Ela faz se ela quiser, né? E isso é importante que todos os homens saibam disso, né? Isso tem que ser pauta da nossa conversa com as nossas alunas, tem que ser pauta da conversa com as nossas filhas, né? Com as mulheres que estão em nosso entorno. A gente precisa falar isso para elas, né? Por favor, Lu. E claro que além da delegacia, né? Além da delegacia, além do 181, além do 180, que também aceita denúncias contra a mulher. Então, falando um pouco da negligência, né, a gente pegou essa definição porque ela é bem ampla e ela traz realmente cada especificidade, né? Ela é definida como omissão nos cuidados básicos, por parte do cuidador responsável pela pessoa, seja uma criança, adolescente, idoso, mulheres, pessoa com necessidades especiais, quer dizer, com deficiência ou até com transtorno mental, que necessite de cuidados por sua condição de desenvolvimento e fragilidade. Os cuidados básicos são referentes à alimentação, olha que importante, vestuário, higiene, medicação ou casos específicos, conforme a especificidade de cada pessoa, mas principalmente na afetividade, acarretando danos em todas as áreas do desenvolvimento, bem como na formação de personalidade quando se trata de criança, né? Quanto aos cuidados,
Pensemos que podem ser qualquer pessoa que esteja na condição de responsável. Pode ser os familiares, pode ser a escola, a instituição de acolhimento, entre muitas outras, né? Vamos pensar assim, vou dar um exemplo de criança, né? Que pode ser de casa, pode ser da escola, e vou dar um exemplo também de uma pessoa adulta, porque a gente recebe muita notificação de pessoas adultas, por exemplo, uma pessoa que é acamada porque teve um AVC. Uma pessoa lá de 56 anos que teve um AVC, né? Mas que de repente chega lá o agente comunitário de saúde para fazer uma visita e observa assim que a pessoa está acamada, que ela está sem a higiene necessária, que as medicações não estão sendo dadas, que não está sendo levada aquela pessoa no médico, que ela está emagrecendo porque provavelmente não estão alimentando corretamente, isso é uma negligência, né? Não estão provendo porque naquele período da vida dela ela está fragilizada, né? Em relação à escola, um exemplo assim, né? Eu gosto de falar da questão escolar, que na verdade até vai ter um slide mais para frente, mas vamos pensar assim, né? Hoje a gente tem um grande enfrentamento à infrequência escolar, à evasão escolar, porque isso tem um efeito na vida da pessoa e para sempre, né? E também, como é que pode ser considerada negligência, né? Porque a família é responsável, sim, em levar a criança todos os dias, né? Agora que não tem as aulas, agora que estão voltando presencialmente. Então, vamos pensar lá no início da pandemia, lá no início das casas sementeiras, né? A questão de pegar as atividades, entregar as atividades feitas, né? Então, tem todo esse olhar, né? Se a família, na verdade, não desempenhou a sua responsabilidade quanto a esse ponto, a gente pode dizer que essa família é negligente. Mas é claro que primeiro eu vou avaliar. E como é que eu avalio? Né? É quando a escola chama a família e vai perguntar para ela o que é que está acontecendo. Porque às vezes pode ser que tenha alguma situação na família que esteja impedindo-a de fazer aquela atividade. E daí a gente vai pensar junto em rede, né? Agora, digamos que realmente seja uma negligência por parte da família, né? E daí a criança fica faltando, se ausentando, que pode ser inclusive um sinal de outros tipos de violência, né? Porque há crianças que são vítimas de espancamento, e às vezes elas deixam de frequentar a escola até que as marcas desapareçam. Isso é uma coisa que já aconteceu muitas vezes no município, né? Então precisamos ter um olhar para isso também. Agora, se a escola não olha para essas faltas, não identifica essas faltas, não encaminha essas faltas, na verdade, nesse outro ponto, quem estaria com dificuldades, né, e quem estaria em situação de negligência ali seria a escola que não estaria cuidando da criança, quando não está identificando a ausência da criança todo dia, né? Então, é um conjunto de fatores. Mesma coisa que a negligência pode ser até pelo conselho tutelar, vamos pensar assim, né? A negligência pode ser pela casa de apoio, que aconteceu com alguma criança, aconteceu alguma coisa e ela não tomou as medidas necessárias, né? Então, é tudo que pode trazer um risco de fora nos cuidados gerais, né, da criança e do adolescente ou de outra pessoa que necessite de cuidados. Por favor, Lu. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem interromperem. Esse é um dos trechos, né? Tem um documentário na Netflix chamado Começo da Vida, importante que vocês assistam, né? Ele fala exatamente sobre o que é negligência, sobre os contextos sociais, o desenvolvimento da criança, e agora tem um novo documentário que eu acho que saiu pela Maria Souto Vidigal. Eu até quero ver se eu consigo baixar, né, para poder replicar para vocês, né? A gente vai colocar nos grupos daí. E assim, a infrequência escolar, como a gente já falou, pode passar daí
né? Então, dentre as formas mais graves de negligência familiar é o abandono, né? Conforme aponta Costa, que é um grande estudioso sociólogo da área, constituindo um grande problema social. Outros estudos apontam a negligência como sendo a base de todas as outras formas de violência, no caso de crianças e adolescentes. A gente observa muito isso quando a gente começa a estudar e começa a fazer uma entrevista com uma pessoa, né? A criança, às vezes, foi deixada na casa de alguém, né? Que essa criança não tinha muito vínculo, não sabiam quem eram essas pessoas. Daí, depois disso, a criança apanhava muito, né? Então, a gente começa a perceber que ela começa a aumentar, na verdade, mas a base foi uma negligência. Daí ela é vítima de violência psicológica porque ela é xingada, né? Ela é maltratada, ela é desqualificada, né? Até na próxima semana, uma dos nossos painéis da tarde, eu e a Jaine vamos fazer essa relação da violência psicológica com a ideação suicida, né, e a automutilação. Acompanhem lá na página da secretaria. Mas a negligência, ela está na base de todas as outras violências, até chegar naquela mais grave de todas, que é a violência sexual. Mais algum... E terminamos aqui, né? Então, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, né? Trazer alguma questão quando que vocês observam? Vocês gostariam de falar algum questionamento, alguma pergunta? Manda Eu, Maria Cristina? Oi. É a Sônia. Viu, assim, né, quando, assim, é uma pergunta, né? Quando a criança, né, ela sofre um tipo de violência, né, ou quando ela vê, né, a mãe sofrendo um tipo de violência, né? Lá na escola, como é que a gente pode estar identificando, né, o tipo do comportamento que ela pode estar, né, tá ali na escola, né? A professora está identificando que ela não está bem. Isso. A mudança de comportamento, a gente quando está com a criança todo dia, a gente já conhece a criança, né? Ela tem um padrão de funcionamento. É o jeitinho dela de se comportar com os seus pares, quer dizer, com as outras crianças, o jeito que chega todo dia, o jeito que manuseia os seus materiais, os seus instrumentos pedagógicos, a maneira que se alimenta, né? Se come demais ou se come de menos, a maneira como a criança, a quantidade de vezes que vai ao banheiro, tudo isso a gente já conhece nas crianças. Então, quando uma criança, às vezes ela começa a passar por alguma situação de violência, ela começa a mudar de comportamento, mas isso também não é uma regra, né? Não é com todos a mudança de comportamento, é levar para discussão em rede. Ou procurar a gente no departamento, né? Porque a reunião em rede, ela acontece uma vez ao mês, né? Entendeu? Você identifica, puxa, a reunião foi antes de ontem. Não posso esperar até o mês que vem. Entra em contato com a gente, né, lá no departamento, comigo, com a Jaine. A gente vai fazer as orientações para preencher a notificação obrigatória, né, e fazer os encaminhamentos necessários. Porque, às vezes, a criança também pode ser que o que ela esteja apresentando não seja exatamente uma violência, mas, às vezes, pode ser outros problemas da natureza familiar, né? Então, eu tenho um exemplo muito, muito importante, assim, que eu acompanho muitas vezes até no consultório, de crianças, assim, que tiveram uma mudança ali no controle dos esfíncteres, né? É uma criança que antes fazia xixi direitinho, é uma criança que já controlava o xixi, de repente ela começou a descontrolar, né? Eu tenho que investigar esse descontrole. Se tem alguma coisa orgânica, se é uma questão de violência, que pode ser violência, e também pode ser uma família que exige demais, né? Do ponto de vista psicológico, né? Eu, como psicóloga, a gente observa isso em alguns contextos que exigem muito da criança, né?
aquele tipo de contexto assim que tudo que a criança dá o melhor dela, mas nunca tá bom para o pai e para a mãe, sempre dizendo que a criança pode melhorar. Então, esses contextos, eles são muito opressores em relação à criança, né? E a criança, às vezes, tem essa resposta da enurese, que é o xixi, né? Esse descontrole. Então, esse é um exemplo. Mas por isso que é importante a gente levar para a discussão, para a gente estar identificando exatamente isso, porque pode ser várias coisas. E é claro que a criança pode dizer que é uma violência, ela pode estar sendo exposta à violência, né? Às vezes, não só a violência que ela é vítima, mas ela está ali todo dia, vendo a mãe apanhar, então ela também está exposta à violência. Ela não é vítima, mas ela testemunha diariamente, e ela sofre pela mãe dela, né? Então, precisa fazer alguma coisa para a família, fazer os encaminhamentos necessários, né? E é com a gente através da notificação obrigatória. Eu acho que a gente faz esse olhar protetivo, né, para as crianças e que estão ali em torno do território. E eu tenho um exemplo que aconteceu a semana passada, a gente comigo. Eu estava chegando na secretaria, né, eu estou fazendo, assim, com os perrengues da terceira idade, quase, então eu estou precisando fazer uma fisioterapia. Então, eu chegando na secretaria, acho que foi na quarta-feira passada. Eu vi 2 menininhos ali, não exatamente na frente ali do mercado, perto da subprefeitura. Eles estavam um pouquinho do lado. Ali, quando eu passei, eles cochicharam entre eles, e daí eu olhei do meu parede e ele falou assim, tia, você me dá um dinheiro para comprar um Nescau? Daí, assim, olhando para os meninos, eles não aparentavam que estariam precisando, na verdade, de alimentos, né? Eles estavam, assim, bem vestidos, eles estavam bem agasalhados, estavam um dia frio, eles estavam bem agasalhadinhos. Daí perguntei o nome, perguntei que idade tinha, perguntei aonde que eles estudavam, né? Ali, eles eram primos, né? E daí eu falei assim para eles, vamos então, eu sou funcionária aqui da prefeitura, vamos lá conversar com a assistência social, né? Vamos lá conversar? Daí, porque às vezes eles têm cesta básica, vamos lá conversar com eles. Daí eu entrei, falei com a assistente social ali debaixo da secretaria, né? E ela fez contato com a família, e a família foi lá buscá-los. Na verdade, era arte de criança. A família, na verdade, não sabiam que eles estavam nessa condição, né? Então, nesse ponto, a gente percebe assim que as crianças não estavam com necessidade de alimentos. Mas, por outro lado, eles estavam sendo negligenciados, sim, né? Porque eles teriam que estar onde? Dentro de casa. E eles estavam parados, a mãe não sabia onde eles estavam. Então, quer dizer que eles estavam sem supervisão. Então, isso também é uma coisa importante. E olha só, né? Não é o meu filho, não é o filho de uma pessoa que eu conheço, mas, assim, aquelas duas crianças, eu fiz o encaminhamento delas para o lugar que deveria ser feito. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é uma das funções do time da defesa, né? Não importa se o filho é meu, se o filho é de alguém, né? Eu vou fazer tudo para protegê-lo, né? Que naquele momento, que bom que fui eu que estava passando ali, porque poderia ser uma pessoa mal intencionada e falar assim para os meninos, vamos lá no Condor, porque eu só tenho o cartão do Condor. Vamos lá no Condor que eu vou comprar para vocês. Vou comprar Nescau e vou comprar chocolate. E poderiam ter raptado os meninos. Até porque eram meninos muito bonitos, eles estavam bem vestidos, sabe? Então, para ver como, na verdade, a gente precisa ter esse olhar, né? Independente do espaço que a gente esteja, né? Porque eu poderia primeiro só avaliar pela roupa, eles nem estão precisando, então deixa ali, né? Mas a gente tem que avaliar o contexto inteiro. Tem que perguntar de onde mora, onde estuda, né? E fazer o encaminhamento necessário. Mais alguma pergunta? Aqui do abuso sexual, assédio sexual. Eu acho que de todas as questões, né, o abuso sexual é aquela que mais nos causa um furor, né? Nos causa um furor por conta da fragilidade da criança diante de um adulto, né, que está usando o corpo dela para sentir prazer. Então, acho que de todas elas, né, é isso que mexe, inclusive, com as populações, né?
Até há poucos dias aconteceu uma situação no município, né? Um suposto agressor foi exposto nas redes sociais, inclusive eu acho que a gente precisa ter esse zelo também, né? Porque embora ele tenha cometido um crime gravíssimo, né? Não tenho o que dizer ao contrário, mas ele também tem o direito de ser, inclusive, julgado e receber uma pena, né? Receber uma pena, ele tem esse direito de receber uma pena, e que seja pelas vias da justiça, que não seja por outras vias, né? Que ele acho que até estavam tirando ele daqui do município por medida de segurança. Né? E uma outra coisa também que eu acho muito importante falar sobre o que caracteriza, né, a violência sexual como um todo, é falar sobre a exploração sexual. Que a exploração sexual é para fins comerciais, né? Então, se utiliza do corpo da criança ou do adolescente para fins comerciais. E isso uma coisa gravíssima que acontece nesse país, principalmente por conta das vulnerabilidades sociais, né? Então, muitas das nossas crianças, muitos dos nossos adolescentes, hoje eles estão em situação de exploração sexual, então criança e adolescente não faz programa sexual, criança e adolescente não faz prostituição, não é prostituta, porque na verdade eles estão em situação de exploração. Eu acho que isso é importante da gente falar, né? Porque a gente fala assim, tem uma criança lá se prostituindo. Não, criança não se prostitui, nem adolescente. Eles estão em situação de exploração. Porque alguma coisa, na verdade, na trajetória ali, alguma questão familiar, alguma questão realmente social grave, de falta de recursos, que aquela criança está exposta para aquela situação. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Embaixo dessa exploração sexual, a base dessa exploração sexual, tem uma vulnerabilidade social muito grande. A mesma coisa, eu chamo a atenção, né, a gente não colocou no slide, mas a mesma coisa para o tráfico de drogas na infância e na adolescência. É a mesma coisa. Eu preciso olhar para essa pauta como sendo uma pauta relacionada, né, ao trabalho infantil. Então, a gente tem uma briga muito grande, inclusive nos órgãos de proteção da infância, até do governo estadual, né, para ter esse entendimento de que a criança e o adolescente estão praticando ali o tráfico, estão servindo de aviãozinho exatamente por conta de uma vulnerabilidade social, né? As diferenças sociais, elas são gigantes no Brasil. E é exatamente para isso que a gente estabelece políticas públicas de enfrentamento, né? Por conta das desigualdades que, assim, eu ouvi no início da pandemia, né, uma pessoa falar assim que nesse barco todos estávamos, aliás, nesse mar todos estávamos, né? Não, a gente não está, a gente pode estar realmente, né? Pode ser que realmente seja o mesmo oceano, mas alguns estão de iate e outros estão de boia, ou de jangada, né? De tanta diferença que existe entre as pessoas e cada uma sofreu esse impacto gigante relacionado à pandemia, né? Então, a gente precisa olhar para isso com uma especificidade, com um olhar mais apurado. É muito mais grave do que aparenta para a gente, né? E vocês, como times da defesa, nós, como times da defesa, porque eu também estou junto, né? Eu circulo por Curitiba e Almirante Tamandaré, né? Moro aqui em Curitiba, mas assim, o meu local de coração é o Almirante Tamandaré, então eu também sou time da defesa, eu também estou junto com vocês, né? Para olhar para as infâncias, olhar para as famílias, né? Olhar para as mulheres. Isso. Obrigada, Maria Cristina. Então, fica ali o e-mail agora do departamento, né? Agradecemos, Maria Cristina, pela fala, pela aprendizagem. Sempre é muito bom te ouvir. Obrigada, Lu. Tá? Obrigada. Agora, ainda quero, antes de finalizar, o Pedro está aqui conosco. Ele quer trazer umas informações importantíssimas para a gente divulgar nas comunidades aí para os trabalhadores da cultura. Pedro, você. Oi, gente, licença para chegar na reunião de vocês. Eu cheguei agora na metade, estava ouvindo a Maria Cristina, sempre bom, né, ouvir a Maria Cristina, dá uma esperança que a gente pode tomar nas mãos a defesa, né, das nossas crianças e adolescentes. Então, boa noite, Lu, boa noite, Maria Cristina, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando,
né, as nossas profissionais aí, colegas da rede, também os times da defesa. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, atualmente eu estou na coordenação do Departamento de Cultura, e eu venho aqui dar 2 informes super breves, porque são coisas interessantes, muito importantes para que a gente possa enfrentar os efeitos da pandemia, né? Como muitos de vocês e muitas de vocês devem imaginar, o setor da cultura foi o primeiro a parar da pandemia e provavelmente vai ser o último a voltar com os grandes espetáculos, com os grandes eventos e também com toda a vida cultural, né? E com isso, né, vários trabalhadores e trabalhadoras da cultura ficaram muito vulnerabilizados, né? E aí, algumas políticas públicas foram pensadas, e a gente tem, então, a feliz ideia da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que destina recursos emergenciais para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, o que eu venho aqui anunciar são duas grandes ações que estão abertas. A primeira é a renda emergencial mensal para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, nos moldes da renda emergencial do ano passado, pela Lei Aldir Blanc, a gente tem esse ano garantido a renda emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Então, o governo do Estado abriu hoje um edital, né, que fica aberto até o dia 8 de outubro, ou seja, é bem rapidinho, né, vocês podem ver. E aí, o Estado, por meio dessa lei, vai pagar 5 parcelas de R$ 600, né, para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E para as mães solo, esse valor duplica, né, vai para 1.200, né? Então, para as mães que são trabalhadoras e trabalhadoras da cultura, elas podem receber 1.200. Mas o que são, então, trabalhadores e trabalhadoras da cultura? Vocês podem me perguntar, né? É um rol muito grande, tem que acessar lá o edital e dar uma olhada. A gente, no departamento, a gente está auxiliando para fazer essas inscrições. Então, o auxílio emergencial abriu hoje e vai até o dia 8 de outubro. E aí, a segunda questão é uma bolsa qualificação, né, que também faz parte da Lei Aldir Blanc, do governo do Estado, que também está pagando R$ 3.000, né, para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura participarem de um curso para se qualificar, para saber escrever edital, para saber, enfim, se virar um pouco na política pública de cultura, que no Brasil funciona basicamente por editais, né? Então, um curso de 120 horas, né, oferecido pela Universidade de Ponta Grossa, e vai ser dividido em 3 módulos. Então, cada módulo que o estudante fizer, ao final de cada módulo, ele recebe R$ 1.000, totalizando, então, R$ 3.000. As inscrições estão abertas, Tamandaré tem 128 vagas, mas vale para todas as cidades do Paraná, tanto o auxílio emergencial da cultura, quanto a Bolsa Qualificação. Em Almirante Tamandaré, a gente tem 128 vagas, né, para isso, e as inscrições foram prorrogadas e vai até o dia 4 de outubro, ia terminar dia 30 de setembro, mas vai até 4 de outubro. A gente já está ocupando 56 vagas, ou seja, está sobrando vaga. Então, se você conhece alguém, né, da sua igreja, do seu território, né, que trabalhe com música, né, que trabalhe com artes cênicas, que tenha essa vontade de aprender e que tenha como comprovar a atuação, né, nessas áreas há mais de 2 anos, pode participar dessa Bolsa Qualificação. E aí, caso tenha dificuldade para comprovar, porque tem uns documentos que precisam ser comprobatórios, né, para participar, o Departamento de Cultura fornece essas declarações, né? Então, é só entrar em contato com a gente, né? Pode mandar um e-mail, pode acessar a página do Facebook da Secretaria de Educação e Cultura, onde estão as maiores informações, né? E são esses 2 recados que eu tenho a dar por hora. Então, se vocês conhecem alguém aí do território, né, que seja trabalhador ou trabalhadora de cultura, né, que tenha suas atividades interrompidas, que tenha a possibilidade e o direito de participar, faça essa informação chegar, divulgue, né, os cards lá, as artes, né, como é que chama isso, gente? A gente está habituado a chamar de card, mas quando a gente fala card, nem todo mundo entende, né, mas são aquelas coisas, aquelas fotos, imagens que a gente compartilha nos WhatsApp da vida, está disponível na página da Secretaria de Educação e Cultura, no Facebook, na página da Prefeitura também, para que vocês possam divulgar, né, e fazer essa informação chegar. E muito provavelmente na semana que vem, os editais do município vão estar abertos,
né? Então, a gente vai fazer 3 editais, mas como eles ainda não estão publicados, a gente não pode dar mais informações, mas assim que eles saírem, a gente faz a informação chegar para vocês. Tá? Então, é isso, eu agradeço o espaço, né? Peço desculpa aí se eu me alonguei demais, e desejo boníssima sorte para todo mundo, né? Que a gente possa pensar os direitos das nossas crianças, adolescentes, e defender a vida de todo mundo irrestritamente, né? Porque a gente está vivo e eu acredito que é só uma vez, né? Então tem que valer a pena agora, né? Tem que valer a pena, a gente não pode ser conivente, a gente não pode deixar passar, e toda hora é hora de proteger quem está do nosso lado, né? Então, fazendo parte do Departamento de Cultura e estando na rede articulada de direitos, né? Fazer essa divulgação, né, e que é uma forma também de garantir a segurança, né, financeira desses trabalhadores e trabalhadoras, também é estar nessa rede de proteção. Então, se você conhece alguém, faça essa informação chegar e nos procure por aí. E no mais é isso, muito obrigado, parabéns pela iniciativa do departamento, né, de mobilização e também dos direitos humanos, para a gente sempre estar aí garantindo a vida, porque é disso que se trata, né? Obrigado, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou por aqui também. Obrigado, Pedro, por informação muito importante mesmo. Pessoal, eu compartilhei um link ali no chat com vocês, que é de uma pasta do Drive, tá? Nós criamos uma pasta no Drive com diversos materiais de suporte e apoio para os times da defesa. Então, tem vídeos, tem artigos, tem dados de violência, tem textos, e a apresentação também de hoje vai estar lá também, para quem quiser acessar novamente ou compartilhar com quem faltou. Então, vai estar tudo nessa pasta ali, naquele link ali. Caso alguém não conseguiu pegar ali, só pedir que a gente já encaminha para vocês também o link ali. Esse é um recado que temos que dar. O outro é agradecer vocês, né? E esperamos poder fazer uma nova oficina dessa, mas agora para celebrar, né? Para celebrar a melhoria desses indicadores. Isso que a gente espera poder fazer isso. E vamos em frente, né? Colocar os times da defesa na rua e vamos aí pela causa das crianças e adolescentes, vamos diminuir esses indicadores. Não dá, não, para a gente aceitar mais o território 3 com esses indicadores que estão. Então, vamos fazer alguma coisa assim. E agradecemos a Rede Integrada de Direitos pelos dados que nos trouxe. Agradecemos também a todos vocês aí, em nome da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo momento. Boa noite a todos. Boa noite, povo. Se cuidem. Boa noite.